Então, para mim, o Uhum. despertar é isso. É você despertar no sentido qual? De olhar para você, a sua Uhum. potência, a sua verdadeira essência, o seu poder pessoal, aquilo que de fato você está fazendo aqui. Porque eu acredito assim, que se a gente consegue despertar a nós mesmos, se a gente consegue essa, essa bênção, porque é uma bênção, você começa a enxergar a vida com outros olhos. E não com Uhum. olhos mais da carne, mas com olhos assim de que você é muito mais do que você vê, e de que o mundo é muito mais do que você enxerga, né? E aí você entende esse despertar nessa essa consciência coletiva, para que daí sim a gente possa caminhar, que daí olha só, né? Caminhar para um futuro melhor. Uhum. Pessoas conscientes, com uma vida consciente, com um despertar para quem de fato Uhum. são, elas vão criar filhos conscientes, e isso vai impactar nas gerações futuras, porque se a gente tem uma vida consciente, a gente vai fazer menos mal ao outro, a gente vai causar menos impactos ao mundo ao Uhum. nosso redor, Uhum. a gente vai fazer menos lixo, a gente vai ter um consumo com propósito, a gente vai ter um consumo mais consciente, e isso vai impactar diretamente na nossa humanidade. Então, assim, Uhum. eu entendi o quê? Que eu, Miriam, precisava fazer algo. Eu queria colocar algo no mundo, uma ideia, e aí eu falei, bom, eu entendo a minha missão aqui, minha missão na Terra, meu propósito de vida, e eu quero compartilhar isso. Por que não Uhum. compartilhar a minha vivência, as minhas experiências, para poder inspirar as pessoas a também ter sucesso, Uhum. saúde, bem-estar? Porque isso, eu entendi que como somos uno, né? A sua Aham. cura é a minha cura, a sua felicidade é a minha felicidade, porque todos. Eu não vivo num planeta diferente do seu, a gente vive no mesmo Uhum. No planeta, mesmo planeta, no mesmo país, ainda na mesma cultura, né? Mas não é? sabe por quê? É interessante, sabe o que é essa pergunta de despertar? Porque isso já chegou para mim, até eu já fiquei nesses pensamentos assim. Dá a impressão de que, assim, quando eu despertar, então eu vou ter entendimento de tudo, e aí eu não vou mais cair naquela mesma armadilha. Olha só que interessante. Não. Despertar não tem a ver com isso, correto? Mas tem a Não, ver né? também, Mas tem a né? ver também, Tem a certo? ver também, porque assim, o despertar, na verdade, é você ter uma. Para mim, o despertar ele é uma vida consciente. Eu estou despertando para uma vida Certo. consciente. E Porque aí, se eu tiver. durante essa vida vai ter, vou chamar aqui de micro despertares. Ah, despertei para um trauma que eu vivia, ou para uma situação que eu não conhecia, mais ou Sim, menos assim? você vai se curando. Você vai Hum, curando camadas dentro de você. Você vai certo. entendendo a sua responsabilidade, você vai aprendendo a desenvolver o autocontrole emocional, você vai Uhum, aprendendo a entender que você é imperfeito, e que maravilhoso uhum, isso, que porque daí você legal. se acolhe, você não vai querer que nem. É muito bacana, porque a nossa sociedade, ela nos cobra muito, de Uhum, todos os lados. Temos que ser perfeitos, temos que ter um emprego dos sonhos, temos que ter uma vida, um corpo perfeito, uma pele perfeita. A mulher ainda mais, né? Você vê uhum, hoje em dia as mulheres ficando cada vez mais plásticas, bonecas, para poder atender uma expectativa do outro, e que é uhum, uma coisa finita. Então a nossa sociedade vai se preocupando com coisas finitas, que têm fim, que é a uhum, vida. Todos nós vamos envelhecer, faz parte. Se você olhar tudo no sim. universo é assim, né? Então o despertar, ele entra nesse sentido de eu me acolher, de eu me perceber e de eu me amar exatamente como eu sou, porque eu já sou Uhum, perfeita dentro da imperfeição. uhum, E eu me permito ser imperfeita. Por quê? Porque tudo na natureza é único, eu não tenho que ser igual a ninguém. uhum, E aí a gente vai tirando esses pesos. Isso foi o que foi mais impactante para mim. Foi tirar sim, os pesos que os outros depositavam em cima de mim. Eu não sim. preciso carregar esses pesos. Eu não preciso atender às expectativas de ninguém. O que eu preciso de fato nessa vida é ser a Miriam.
E quem é a Miriam? Eu preciso meditar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso olhar muito para mim, para não deixar que ninguém venha me dizer o que eu tenho que ser. Que é o que acontece hoje. A maioria, infelizmente, não sei a tua percepção, mas infelizmente a maioria segue o que uma demanda disse que tem que ser, né? Agora todo mundo veste X cor, pronto, virou e segue sem questionamento, sem despertar, simplesmente numa ilusão, né? A gente não cria nada, né? Eu acho que a gente está Sim. aqui, assim, no sentido assim das ideias já, né? Acho que tudo isso já pertence à biblioteca cósmica, a gente só acessa, né? É Uhum. nesse sentido de você, a medicina do autoconhecimento, ela é esse acesso à minha biblioteca cósmica que vai me trazer as respostas que eu preciso para a minha vida. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu Uhum. cheguei num ponto da minha vida, quando eu me tornei mãe, que eu vi que a minha vida precisava passar por transformações, porque aquela vida que eu levava até então já não funcionava mais. Aí eu Uhum. desenvolvi crises de ansiedade e pânico. Por quê? Porque eu precisava tomar uma decisão e o meu corpo estava gritando por mudança e eu não queria. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, o que eu posso fazer aqui? O que dá tempo de eu fazer? Meditar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei um trabalho de meditação. Então, vamos meditar. Aí eu falei, vou me colocar essa disciplina e vou fazer 21 dias de meditação para ver o que eu quero, porque eu precisava Uhum. tomar uma decisão, só que eu precisava eu tomar a decisão. Eu falei, bom, então eu Uhum. preciso entrar em contato comigo e tomar essa decisão. Quem é mãe sabe como é que é. Quando a gente se torna mãe, o cérebro da gente fica caótico, a mente, então, tudo muda. A gente Nossa. se transforma, né? É muito. Aí eu entendi o tal do baby Uhum. blues, né? O depressão pós-parto, que pode acontecer sim. A gente tem Sim, uma mudança muito brusca hormonal. claro, ainda mais dentro de uma sociedade onde muitos valores estão invertidos. Imagina a pressão, né? Como Muito. assim? Agora aquele corpo já não vai ser. Aí vem todo um sistema de crenças absurdas, né? Agora, cadê? Você vai perder o corpo, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Né? E aí, as noites de sono, e os finais de semana, e não sei o quê, não sei. Imagina Não, só, e quanto que é um processo que, né, poderia ser mais natural, né? Mas é interessante esse olhar, né? porque assim, é muito frustrante também, porque você Uhum. morre, na verdade. Eu, no meu caso, né, cada um vai ter uma maternidade diferente, cada Sim. um vai ter um processo diferente. Mas para mim, eu morri. Ali eu morri, literalmente. Nada do que eu tentava recuperar da minha vida passada funcionava mais. E aí Nossa, eu fui é um tentando me baita. apegar ali e eu falei, meu Deus, não dá mais, eu preciso tomar uma decisão. E aí a meditação me salvou, mais uma vez. Uhum. Por quê? Eu entrei nesse processo de meditação de 21 dias, e aí um dia, no meio da meditação, foi no meio, assim, começou a vir o que eu precisava fazer. Uau. Foi dali que nasceu o projeto Despertar a Jornada. Foi da Que meditação, você entendeu? legal, E que daí bacana. veio para mim esse projeto. Era isso que eu tinha que fazer, era sobre Uhum. isso que eu tinha que falar. Foi para isso que eu me preparei a vida inteira. E aí eu descobri que a vida inteira eu fui preparada para estar aqui falando com você, me comunicando com as pessoas e falando para as pessoas: olha, a vida tem jeito, a gente pode ter uma vida mais feliz, uma vida mais Uhum. saudável, a gente pode fazer melhores escolhas. E assim, Sim. não importa o que foi até então. Né? Porque o agora, ele nunca vai mudar de lugar. E é sempre no Uhum. agora que você vai fazer a sua decisão mágica de mudar de vida, não é no Sim. futuro. Tem um ponto que você falou agora bem interessante, né? Que a vida ela está acontecendo agora. E é muito comum algo não acontecer do jeito que a pessoa quer, e ela remonta tudo isso. Mas eu gostaria que fosse assim, igual era. Não vai ser. Não existe. Isso daí é uma concepção errada que a gente tem de Aham. que as coisas vão ser do jeito que a gente quer. As coisas não vão ser do jeito que a gente quer. As coisas vão ser do jeito que a gente precisa para evoluir. Uhum. E aí vem Olha, as experiências. vem as experiências. Você vai atrair, como eu falei da autorresponsabilidade, né? Você vai atrair Uhum. exatamente o que você precisa para o seu crescimento pessoal. Você vai atrair exatamente o que você precisa
para a sua evolução espiritual, energética, Uhum. mental. E aí você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos, sempre. Ou pelo amor ou pela dor. Não existe um outro caminho. Então Uhum. você escolhe. Consciente ou inconsciente? Por que não Consciente. consciente? Uma vez eu estava estudando sobre espiritualidade, né, que não tem a ver com religião, e Uhum. aí eu percebi o seguinte: na verdade, você vai continuar apanhando na vida, você vai continuar, a vida vai continuar desafiadora. A vida, o que hoje mudou para mim? Uhum. O que mudou é que eu estou consciente dentro do processo, então, assim, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento você vai escolher estar nele ou não. O sofrimento, ele acaba no exato momento que você compreende a sua dor. Você não é ansioso, você está ansioso. E aí você entende que também você não é a sua mente, você pode comandar a sua mente. E aí você precisa entender por que que você chegou ali. Quando eu entendi também por que que eu cheguei ali naquele momento de pânico, de ansiedade, Uhum. fez assim, ó, o despertar. Então, é o que você O falou, são despertar. vários despertares, várias Exatamente. caídas de ficha, que você fala assim, eu entendi. Eu entendi, Uhum. meu corpo tava, ele só estava falando para mim, pelo amor de Deus, sai daí, que vida é essa? Ele só estava falando isso para mim. E o interessante é que quando se desperta, não quer dizer que você não passe por aquela situação novamente, mas vai passar de uma forma mais consciente, né? E aí, se a pessoa medita, ela vai ter processos mais ativos e menos reativos, né? Sim. Você Ou seja, entrega, você aprende a entregar, você aprende a uhum, confiar, né? Aí você uhum, aprende, né? Até a técnica do Ho Oponopono, que é maravilhosa, né? Eu aceito, eu entrego, eu confio, eu agradeço, né? Porque se uhum, você não está no controle de nada, você não sim, controla nem seus pensamentos, como é que você quer controlar a sua vida? Então, essa é uma concepção que a gente tem muito equivocada, né? sim, A gente não controla nem nossos pensamentos, como é que a gente vai controlar as coisas ao nosso redor? E muita gente verdade. acha que está no controle de alguma coisa. Você não está no controle, mas você faz Uhum, parte disso tudo, né? Então, como que você pode entrar, né, nesse processo? É trabalhar primeiro a sua respiração, para ela ficar mais consciente, e aí a partir dali você entender a sua mente, porque eu nunca vou saber como funciona a sua mente. Não tem isso, por mais que eles achem lá vários mecanismos e uhum, tecnologias, eu jamais vou entender outra mente humana. Você vê uhum, quanto tempo a medicina, a ciência está tentando explicar. E assim, é muito doido, porque por mais que você tente explicar, existe uma capacidade mental nossa, que é uma coisa tão incrível, que a gente não atinge nem 5% da nossa pois capacidade é. cerebral. Einstein usou 5%, e olha Einstein o que, que ele fez, né? Com 5%. Uhum, E a gente, o que, que a gente usa? 3%? Nós, é, meros humanos, a gente fica em sim. 3%. E a que Einstein não tinha 10% da quantidade de informações que nós temos hoje. E essa enxurrada de informação, na sua maioria, só bloqueia, porque é lixo. Não É tem muito lixo. aproveitamento, não existe o silêncio, né?